quinta diferença. O vendedor e o representante consultivo pergunta e ouve mais do que fala. O tirador de pedido fala mais do que ouve, sem dar espaço para o cliente se expressar. Vou repetir. Vendedores e representantes consultivos pergunta e ouve mais do que fala. Ele dá voz. Anotem isso. Dar voz para o teu cliente. Ouça teu cliente. Ouça teu cliente. Lidere o processo da venda mais ouvindo do que falando. Mais fazendo perguntas que dando respostas. Tá vendo? Eu faço uma pergunta, cala a boca e deixa ele falar. Eu faço uma pergunta, cala a boca e deixa ele falar. O que a gente percebe na maioria das vezes? Gente que chega falando, aquele monte de folder na mesa, tabela de preço, sabe? Então, assim, o tempo ali, gente, é quase que, sabe, troca de pneu de Fórmula 1, sabe assim, cada segundo conta, é isso que eu tô falando. Então, numa conexão com o cliente, seja numa conversa com ele pelo telefone, seja numa conversa com ele num vídeo, seja numa reunião presencial, cada minuto conta. Cada minuto conta. William, por que é importante? Presta atenção na foto aí de baixo. Por que é importante ouvir? Normalmente, vendedores consultivos fazem diagnóstico de dor e prognóstico de cura. A foto que eu fiz aí menção, né? Eu falei, olha, o trabalho de um vendedor consultivo, né, lembra um trabalho de um médico de família. Quer dizer, olha, eu botei a foto aí só de uma consulta, olha, faz diagnóstico de dor e prognóstico de cura. Usa perguntas spin selling para diagnosticar. Perguntas spin selling, pergunta de situação, pergunta de problema, pergunta de implicação e pergunta de necessidade. Quer ver o negócio? Vocês querem exemplos de perguntas spin selling aqui agora para vocês? Clique aí no coraçãozinho, vou dar alguns exemplos para vocês aqui. Perguntas, presta atenção, imagina que eu sou um representante comercial de um distribuidor e estou vendendo para farmácias, por exemplo, produto para farmácia. Legal, vamos lá. Pergunta de situação. Se eu estou conversando com sou o representante, estou conversando com o decisor da farmácia, né? Eu quero entender o seguinte, como é que está o resultado dele hoje e o que ele espera para o final do mês. Ele fala, cara, hoje, ou para o final do ano, ele fala, cara, hoje meu resultado é X, pergunta de situação, meu resultado é X e eu quero Y. X quanto é? Dá número para mim. Ele fala, X é 10, William. Agora, eu quero para o final do ano 18. Eu falo, show de bola, vamos lá. Dando continuidade, olha só. X é 10, final do ano eu quero 18. Caramba, ele quer quase dobrar. Vamos lá? Vamos dar clareza para ele? Vamos. O que hoje... Então, pergunta de situação do SPIN, S. O que hoje, nesse exato momento, impede o senhor e a equipe do senhor de sair de 10 para ir para 18? Ponto A para ir para o ponto B. Digamos que ele falou que, olha, William, os problemas que a gente está vivendo aqui, qual que é? Mix. A gente está percebendo que a gente está errando no mix. 2, olha só, fluxo de loja. 3, execução. Ele me deu 3 problemas que impedem ele, na leitura dele, de ir de 10 para 18. E aí, olha só, pergunta de situação, 10 para 18. Pergunta de problema, o que impede de hoje de ir de 10 para 18? Ele fala mix, execução e fluxo, por exemplo. Eu falo, vamos lá, me dá exemplos práticos de como é que, por exemplo, fluxo atrapalha o senhor aqui. Me dá exemplo do mês do senhor aqui, que impede o senhor de 10 para 18. Me dá exemplos práticos de execução. Onde é que está, na visão do senhor, está o erro da execução? Me fala, na percepção do senhor, qual é a consequência do problema do mix? Pergunta de implicação que eu acabei de fazer. Implicação você pode pensar assim, qual é a consequência do problema? Então, situação, ir de A para B, de 10 para 18. O que impede hoje? Quais problemas? Ele me deu 3. Aí eu digo para ele, me dá 3 exemplos, me dá um exemplo de cada dessas 3 dores, desses 3 problemas que você está enfrentando aqui. Ele vai descrever, então eu tô literalmente apertando a dor dele para ele entender o seguinte, eu quero o que dói mais nele. No momento em que eu estou fazendo essas perguntas de implicação, gente, eu já estou aqui já na minha cabeça com um monte de com soluções para ele, pautados nas dores que eu estou encontrando. Como é que eu resolvo, eu, representante comercial, como é que eu resolvo o problema do mix dele? Como é que eu, representante comercial, posso ajudá-lo com orientações, com sugestões para melhorar o fluxo da loja dele? Como é que eu, como representante comercial, com toda essa bagagem que eu tenho de anos fazendo isso, para indústrias e tudo mais, como é que eu posso ajudar esse cara a melhorar a execução dele? E aí depois, por último, vem a pergunta de necessidade. Então, SPIN, né? Vem a pergunta de necessidade. Eu falo para ele, vem cá, e se nós
melhorássemos a execução do senhor e se nós melhorássemos a questão, sugerisse para o senhor para melhorar a questão do fluxo do senhor, se a gente resolvesse o problema do mix do senhor essa semana, o que aconteceria com o resultado do senhor? Vou fazer a mesma pergunta de outro jeito. Resolvemos o problema do mix do senhor essa semana, qual o impacto que isso vai ter no resultado do senhor? Qual a expectativa que o senhor tem? Tá vendo? Estou fazendo perguntas de necessidade para ele. Nesse momento, aí é que eu vou trazê-lo para aquilo que eu vou oferecer para ele. Mas perceba que eu primeiro entendi esse cliente. Perguntei e ouvi. Perguntei e ouvi. O tirador de pedido faz nada disso. O tirador de pedido, nesse caso que eu estou te falando, que ele falou, olha, nossa, essa está ruim, a execução está ruim, o mix está ruim, não sei o que. Ele falou, vou deixar um panfleto aqui para o senhor, porque aí o senhor liga para nós. E ó, pum, vai embora. Perceberam a diferença de um para o outro?